Ok. Agora as pessoas já nos ouvem. Ora, muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais um webinar. Desta vez num formato diferente, portanto, o formato entrevista, portanto, entrevistar alguém que não só convive diariamente com a diabetes pelo seu filho, como também nos irá esclarecer relativamente a alguns assuntos. Eu penso que é um assunto que não é muito abordado, que é a parte dos dentistas e a parte da saúde oral a quem tem diabetes. Eu, no meu caso, é algo que me aflige. Não sei se pela diabetes só, se por geneticamente existe alguma razão para tal. Quem tiver mais cuidado vai notar que há aqui realmente um problema de saúde oral da minha parte. Eu não tenho problema de saúde oral, portanto eu faço a saúde oral. Tenho problemas efetivamente com os dentes e, portanto, não tanto por ter uma boa saúde oral porque a faço, mas efetivamente desde que tenho diabetes, a parte dos dentes tem sido um problema para mim e não tem sido fácil. A parte gengival sei que está boa, mas pronto, não vou demorar, vou apresentar. Portanto, estamos na presença de João Fonseca, médico dentista. Alguns conhecerão possivelmente, não só como dentista, mas também do grupo. Rita Falcão, poderão conhecer pela mulher dele. Portanto, a Rita é quem normalmente interage mais no grupo. Sem mais, eu pergunto se o João quer dizer alguma coisa, alguma apresentação, senão avançarei para as perguntas. Não, boa noite. Era só dizer boa noite e agradecer o convite. E um prazer em estar aqui. Ora, então, a primeira pergunta que eu coloco ao João não está tanto relacionada com a diabetes, não está tão relacionada com a saúde oral, está relacionada mais com, neste caso, a diabetes. Portanto, que mudanças sentiu na sua vida com o aparecimento de diabetes no seu filho? Acho que é uma sensação comum. A diabetes não me apareceu a mim nem à Rita, mas é como se tivesse aparecido um de nós. Portanto, o filho acaba por ser uma extensão de cada um de nós, não é? No nosso caso temos 2 filhos, são gêmeos. A diabetes apareceu de repente, estávamos de férias, em 2014, portanto o nosso filho ainda não tinha 3 anos. E apareceram os sintomas clássicos. No caso dele foi principalmente a poliúria e a polidipsia. A polifagia não chegou a aparecer. O que é que aconteceu? Tanto eu como a Rita somos profissionais da área da saúde e apesar de, no caso da Rita e também no meu, a nossa formação de base sobre diabetes na faculdade é básica. Agora, olhando por trás, posso dizer que é muito básica. Talvez na minha formação houvesse um pouco mais sobre a fisiopatologia da diabetes nos primeiros anos da faculdade. E eu posso dizer que de certa forma isso ajudou bastante o meu filho, porque nós identificámos os sintomas muito cedo e ainda de férias pusemos a hipótese de ele ser diabético tipo 1, portanto foi uma das primeiras hipóteses. E de facto foi quando fomos com ele para a urgência, já tínhamos feito uma picada de dedo em casa e isso foi positivo. Portanto, a diabetes mudou tudo radicalmente, não é? Portanto, por acaso é curioso, no dia em que o meu filho foi internado, em 2014, eu ia receber o prémio de saúde oral nesse ano, ia recebê-lo no Casino de Estoril. A Rita estava toda maquilhada para ir para o Casino de Estoril. Picámos o dedo e percebemos que o Santiago tinha 500. É verdade. E fomos para o hospital. Portanto, em vez de irmos para o Casino de Estoril, fizemos as malas e ficámos depois lá 15 dias. Portanto, isto é um episódio como outro qualquer na vida de uma pessoa, mas que mostra o quão radical é a modificação do aparecimento da diabetes tipo 1, quer seja no próprio, quer seja num familiar muito próximo. Não é? Foi o caso. A partir daí, tudo mudou. Portanto, quem é diabético tipo 1 ou convive com um diabético tipo 1 sabe que a vida muda radicalmente. Não necessariamente para pior, mas para diferente, penso eu, não é? Passamos a ter os cuidadores têm diabetes. Eu costumo dizer, os cuidadores até à idade, até os filhos saírem de casa, têm
têm diabetes e depois mais tarde também. Aproveito e faço uma questão, sempre depois teremos que avançar pelo assunto que Claro. Tendo mais, portanto, neste caso tem mais um filho e é gêmeo, tem algum receio que também venha a ter diabetes? Claro, não vou dizer que não. O receio existe. Nós depois acabamos por aprender a conviver com esses receios, não é? Acabamos por, de certa forma, adormecer um pouco os receios, porque temos de continuar a viver e a aproveitar a família. Portanto, esse receio de vez em quando aparece nas nossas cabeças, mas tentamos não passar isso muito aos miúdos e não falar sobre o assunto. É um não assunto. Ao fim e ao cabo, Pois, fala-se muito na diabetes ser genética, mas não é o caso, mas efetivamente temos alguns casos de diabetes entre irmãos, às vezes relacionada com outro tipo de diabetes, não o tipo 1, que também é um tipo 1 ao fim e ao cabo, mas pronto, perguntei porque há muita gente que vive com esse medo de um filho ter, portanto, os outros também poderem vir a ter, mas também que é melhor preparado do que um pai que já tem uma criança com diabetes. Portanto, essa é a melhor preparação possível ao fim e ao cabo. Mas sabes, Então, também acredito que cada um viva a sua experiência, não é? De maneira diferente e, portanto, é muito difícil, sei lá, tentarmos dar conselhos, uma vez que todos somos diferentes, todos experienciamos estas coisas de forma diferente e é assim que tem que ser, penso eu. Sim, diabetes está muito relacionada com o estado emocional e a nossa força mental também. Ora, então, primeira questão. A diabetes pode ser causadora de alguns problemas a que uma pessoa sem diabetes não esteja sujeita? Portanto, será que a diabetes poderá trazer mais problemas? Refere-se a problemas de saúde oral? Problemas de saúde oral. Portanto, aqui neste caso já temos a parte da saúde oral. Sim. O que é que acontece? De certa forma, também há vários tipos de diabetes. Né? Portanto, a diabetes tem uma classificação que foi feita numa altura da história em que a medicina estava relativamente podemos dizer, bastante menos desenvolvida. E, portanto, a classificação clássica de diabetes penso que se adequa mal aos tempos presentes. A diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2 são duas doenças totalmente diferentes, que têm em comum afetarem o metabolismo não o metabolismo, mas a maneira como a glicose interage com o nosso organismo, e só por isso é que tem isso em comum, porque de resto são duas doenças com fisiopatologias diferentes, que se interceptam dependendo da evolução da diabetes tipo 2, mas a realidade é que também as complicações, quando vamos ler sobre complicações orais da diabetes, essas complicações aparecem de uma forma genérica e não relacionada com as diabetes em si. E é verdade que as complicações da diabetes tipo 1, da diabetes tipo 2, da diabetes gestacional, por exemplo, são diferentes e por motivos diferentes. Vou dar um exemplo. A xerostomia, que é a alteração da secreção salivar, acontece principalmente nos diabéticos tipo 2 por causa da toma de alguns antidiabéticos orais. E, portanto, é uma consequência da toma de um medicamento. E, portanto, mas aparece como uma complicação oral da diabetes, uma complicação possível. E temos que ser um pouco rigorosos sobre isso. Portanto, não é fácil generalizar essas alterações. Mas se quisermos generalizar, isto só para ser o mais rigoroso possível, então podemos dizer que os diabéticos estão mais propensos a algumas alterações orais. Umas são devido a alterações do sistema imunitário. Por exemplo, lembro-me da candidíase oral, que são infecções, normalmente infecções oportunistas. O lichen plano, que são lesões brancas que acontecem em pessoas que têm também alterações do sistema imunitário, portanto não são necessariamente diabéticos. Há outras pessoas que não diabéticos e que até supostamente são saudáveis que desenvolvem lichen plano. Por exemplo, o lichen plano é um fator de risco para o aparecimento de cancro oral quando associado, por exemplo, a hábitos tabágicos ou à ingestão de bebidas de alto conteúdo alcoólico. O síndrome da boca ardente, não sei se alguma vez ouviram falar nisso, mas é o Burning Mouth Syndrome, que também está associado à falta de vitamina B12
à falta de fator intrínseco, mas cuja etiologia, o aparecimento é desconhecido, por motivos desconhecidos, afeta mais o sexo feminino do que o sexo masculino, e sabe-se que pessoas que têm diabetes têm mais propensão para ter. Portanto, provoca um desconforto geral com a sensação da boca queimada, da língua queimada. É discutível, por exemplo, se o aparecimento de cáries com maior frequência em diabéticos. Existem estudos que dizem que sim, existem estudos que dizem que não existe uma correlação direta. Portanto, isto, pensando também em ti, por exemplo, Sérgio, que és um exemplo, tu és um exemplo de um bom grupo de estudo, porque, repara, és um diabético tipo 1 controlado, fazes montes de exercício físico, tens uma dieta impecável. Nunca vi a tua higiene oral, mas acredito que a tua higiene oral seja impecável. Portanto, não sei qual é que é a tua glicada, mas deve ser abaixo de 7, de certeza absoluta. Certeza Mais absoluta. 6. Exatamente. Portanto, que se aproxima de uma glicada de um paciente, de uma pessoa normal, sem diabetes. Portanto, tu não tens os fatores de risco, não tens doença periodontal. Também é uma das principais, um dos principais problemas orais que aparecem em pessoas diabéticas. No entanto, tens problemas dentários, não é? Agora, dizermos assim, os problemas dentários do Sérgio são causados pela diabetes, ou tem como fator de risco a diabetes. O Sérgio é um diabético tipo 1 extremamente bem controlado. Podemos dizer que muito mais controlado do que, arriscava-me a dizer, do que a média do diabético tipo 1. Portanto, aqui temos um paciente que continua a ter problemas dentários, mesmo na ausência de fatores de risco associados à diabetes, menos de fatores major. E, portanto, isso significa que mesmo que pessoas diabéticas controladas, de certa forma, são pessoas normais e que podem ter problemas dentários. Portanto, não sei se estou a responder à pergunta. Já te posso estar devagar. Sim, portanto, lá está, é tudo muito relativo, depende de pessoa para pessoa. Eu, no meu caso, posso dizer que dizem que tenho, pois estão a pedir para usar menos termos técnicos. No meu caso, tenho as gengivas bastante boas, o problema é as cáries que efetivamente aparecem e as coroas que não aguentaram, e os dentes parecem saudáveis e do nada aparecem as cáries. Portanto, agora, a pergunta está ali, portanto, nós temos sempre um problema, e foi uma das perguntas que pediram para colocar, que é, durante o dia, nós, por uma hipoglicemia, acabamos por tomar géis ou acabamos por tomar açúcar. A questão é, durante a noite, obviamente, o que é que se pode fazer, se é que se pode fazer algo, portanto, eu esta pergunta coloco porque ela foi colocada, mas se é que pode fazer algo quando um pai tem que dar açúcar ou tem que dar gel a uma criança. Portanto, são situações, ou um adulto, mesmo um adulto, porque lavar os dedos às 4 da manhã numa hipoglicemia, ou vem e a pessoa acorda às 4 da manhã, ou outra hora qualquer para tratar de hipoglicemia e acaba por comer, ou mesmo sem comer, basta o açúcar. E a questão é, o que é que pode fazer se não for lavar os dentes? Parece-me a mim, de senso comum, que não há muita coisa que se possa fazer nessa altura a não ser lavar os dentes. É assim, também eu tenho exatamente esse problema, porque o meu filho é uma criança, portanto, muitas vezes, às vezes, agora é menos, desde que passámos a utilizar o loop fechado, isso acontece muito menos vezes, diria. As hipoglicemias noturnas passaram a ser muito menos frequentes e normalmente com o loop fechado de alta resolução, ou seja, o próprio loop muitas vezes não deixa que a hipoglicemia seja muito grave e, portanto, num curto espaço de tempo corrige a hipoglicemia, o que é uma coisa espetacular. Quando isso acontece, temos que dar açúcar ao nosso filho e muitas vezes não vamos lavar os dentes a seguir, portanto, isso é o que tu dizes. Eu perguntei a uma colega minha que trabalha muito na área da odontopediatria já há 2 ou 3 anos o que é que podia fazer, e ela aconselhou-me a comprar pastilhas de xilitol, porque sabe-se que o xilitol age contra a cárie dentária, portanto tem um efeito anticariogénico. No entanto, dar uma pastilha de xilitol a uma criança a dormir também é algo que é completamente impossível, quer dizer, isto é uma questão prática. O xilitol, desculpa interromper, o xilitol, porque eu saiba, tem um índice glicémico mais baixo, portanto não vai fazer aquele efeito tipo bomba que se quer, que é rapidamente sair de hipoglicemia. Exato, e portanto também não vai resolver a questão da hipoglicemia, portanto tem esses dois problemas, não é? De maneira que muitas vezes esses conselhos também são dados por colegas meus que
pronto, não tem a experiência da hipoglicemia e a experiência da diabetes em casa, ou próxima, e então, pronto, tentam aconselhar da melhor forma, mas de facto, como tu disseste bem, não existem soluções a não ser levantar a criança e lavar-lhe os dentes, o que é difícil de fazer, não é? Eu penso que haja uma solução que não sei se é viável, isto para os pais que dão o sumo. E normalmente as crianças acabam por mesmo a dormir, acabam por aceitar tudo, que é como a palhinha, porque ao fim e ao cabo não passa tão perto dos dentes. Depois há pessoas que pegam e o que fazem é, e eu admito, tenho que admitir, se me acontecer o que eu faço, acaba por ser às vezes pegar num copo de água e goguejar, mas isso não resolve, porque fica lá, portanto o açúcar é algo que se acaba por agarrar com bastante facilidade. Mas pronto, o sumo com uma palhinha penso que possa ser ainda uma solução, sendo que acabará por também ficar alguma coisa nos dentes, pode evitar uma grande quantidade, não é? Mas eu também não é sumo, para mim é o açúcar na boca é o que resolve uma hipoglicemia rapidamente. Já agora, muito rapidamente, não vou entrar em termos, eu vou tentar evitar ao máximo os termos técnicos. O mecanismo da cárie em relação aos hidratos de carbono é que os hidratos de carbono ficam depositados nas superfícies dos dentes. Os dentes têm naturalmente bactérias comensais, ou seja, bactérias normais que estão em cima dos dentes, é que se chama biofilme, e essas bactérias alimentam-se, entre outras coisas, de hidratos de carbono. Então não são os hidratos de carbono que causam buracos nos dentes em si, mas são os dejetos dessas bactérias que, quando consomem os hidratos de carbono e produzem energia, os dejetos que são em forma de um ácido, neste caso que é o ácido láctico, esse ácido é que corrói os dentes. Portanto, é isso que acontece. E é por isso que há cárie nos dentes quando nós consumimos açúcares. A segunda questão, esta vem é o vice-versa. Portanto, e o contrário, isto seria mais uma pergunta possivelmente para alguns médicos, portanto, se as doenças gengivais podem afetar a diabetes. Ok. Então, este tema vamos perder só um nadinha mais tempo, sem também tentar entrar em demasiados aspectos técnicos, o que não é fácil. As doenças gengivais dividem-se em duas categorias. Uma primeira fase da doença gengival, que se chama gengivite, já devem ter ouvido falar, não é? E a gengivite, como o próprio nome indica, é uma inflamação. Pronto. E é uma inflamação normalmente aguda, que passa em poucos dias, que se pode tornar crónica, ou seja, pode durar mais tempo. Pronto. Essa gengivite normalmente é acompanhada de quê? As gengivas doem, ficam vermelhas, às vezes inchadas e sangram com facilidade. Pronto. Estes são os sintomas genéricos da gengivite. Quando essa inflamação é aguda e se resolve rapidamente, as gengivas voltam a ter um aspecto rosado, bonito, com aquele aspecto de casca de laranja que é conhecida, a gengiva saudável. Não é? Se a gengivite se começar a tornar crónica, persistente, pode evoluir para uma coisa que se chama periodontite, que é mais grave, que é uma outra categoria de doenças que afetam as gengivas. Agora vamos introduzir aqui um outro termo, que afetam o periodonto, que são os tecidos que estão à volta do dente. Por isso é que se chama periodonto, à volta do dente. E esses tecidos são a gengiva, que é um dos tecidos, aquele que nós vemos aqui, não é? Depois temos um tecido à volta do dente, que provavelmente nunca ouviram falar, que se chama cimento radicular, que é um tecido à volta da raiz do dente. Temos o ligamento periodontal, que é muito parecido com os ligamentos que nós temos no nosso corpo, no corpo humano, nas articulações, que é formado principalmente por fibras de colagênio, que vocês já ouviram falar, ouve-se falar bastante do colagênio por causa dos cremes das senhoras na televisão, não é? Que também temos na pele, elastina e colagênio, por isso é que a pele começa a ganhar rugas, porque começa a perder colagênio e elastina ao longo dos anos, não é? Mas nós também temos colagênio nos ossos, nas articulações, nas cartilagens e nos ligamentos. Está bem? Colagênio tipo 1. E além deste ligamento, ainda temos uma outra estrutura que é o osso alveolar, que é o osso do maxilar superior, maxilar inferior. Os dentes, as raízes dos dentes estão dentro desse osso. Então o que é que acontece? Quando temos uma gengivite, numa fase inicial, só o tecido mais superficial que nós vemos, que é a gengiva, é que está afetado. E normalmente, como disse, passa rápido. Quando evolui para a periodontite, o que acontece é que essa inflamação torna-se mais profunda e começa a afetar os outros tecidos de suporte, acabando por afetar o osso que sustenta
a raiz do dente e o dente pode começar a abanar e eventualmente até cair. É um processo mais ou menos lento, embora haja algumas versões desta doença em que o processo é rápido, mas normalmente essa evolução é muito lenta, demora anos. Aí isso chama-se periodontite crónica. Normalmente até se chama periodontite crónica do adulto. Depois, essa periodontite, essa doença do osso e das gengivas, pode ser generalizada, ou seja, afetar praticamente todos os dentes da boca em uníssono, ao mesmo tempo, ou ser localizada e afetar mais umas regiões do que outras, e evoluir de maneira diferente em vários sítios da boca. Em relação à diabetes, portanto, isto tem de uma forma geral. Agora, afunilando para a diabetes. O que acontece com a diabetes, especialmente com a hiperglicemia, é que, mais uma vez, os subprodutos da hiperglicemia, do acumular da glicose dentro dos vasos, e quando eu digo dos vasos não digo das grandes artérias ou das grandes veias, mas a glicose nas pessoas que têm hiperglicemia muitas vezes, e hiperglicemias muito altas, é que a glicose se acumula nos microvasos. Vocês já devem ter ouvido falar também da retinopatia diabética, precisamente por causa, não é, da acumulação de glicose nos pequenos vasos. Portanto, é que começam a aparecer alterações microvasculares. Pronto. Mas essas alterações microvasculares também afetam as gengivas. Começam a afetar a resposta imunitária local nas gengivas. Para além de que, em pessoas mal controladas, com hemoglobinas glicadas acima de 7,5, começam a causar uma coisa que é uma resposta excessiva do sistema imunitário, uma resposta exacerbada do sistema imunitário. Então, isto não é bem assim, mas de certa forma o sistema imunitário ataca o próprio osso à volta dos dentes, ok? Então começa a haver uma tendência para haver uma destruição progressiva do osso à volta das raízes dos dentes em pessoas com glicémias não controladas. Isto ao longo dos anos. Significa então que as pessoas que têm diabetes não controlada têm uma forte tendência para desenvolver a doença periodontal. E talvez esse seja o maior problema oral. Estamos aqui a perder um bocadinho mais tempo com isto. E só para vos dar alguns dados, depois eu calmo e vamos para outra pergunta. Entre os jovens adultos, as pessoas com diabetes correm 2 vezes mais risco de desenvolver periodontite. Okay? Em jovens adultos. Em adultos com mais de 45 anos, com diabetes não controlada, são 3 vezes mais propensos a contrair periodontite severa. Okay? Pessoas que, ao mesmo tempo que têm níveis elevados de glicemia, se fumarem, têm quase 5 vezes maior risco do que a população de desenvolver periodontite. Por final, 30% das pessoas com diabetes têm periodontite severa. Isto é uma bandeira vermelha. Quer dizer que alguma coisa não está a correr bem. Isto na União Europeia. Significa, por um lado, que as camadas mais jovens não estão a ser informadas de quais são os cuidados de saúde oral que devem ter. E também do lado da diabetes, possivelmente o controle glicémico, de uma forma mediana, ainda não é bom o suficiente para evitar que estes problemas depois venham a aparecer. Portanto, também existe, da parte da diabetes, aqui talvez algo a mudar, não sei. Só para acabar, também há aqui uma outra coisa que os estudos estão a mostrar, embora isto já não seja tão claro, é que o problema é bidirecional. Significa que existe maior tendência para pessoas que têm diabetes para desenvolver problemas gengivais e periodontite, perderem os dentes com os dentes a abanar. Ao contrário, também existem alguns estudos que começam a indicar que pessoas que desenvolvam periodontite e tenham diabetes têm mais dificuldade em manter o controle glicémico. Ou seja, parece que existe aqui uma relação bidirecional entre diabetes e doença periodontal. Sim, as infecções, portanto, eu não noto. Eu mesmo arrancar os dentes, mas também lá está a idade, acho que influencia. Neste momento não noto. Noto que algumas feridas levam mais tempo a sarar do que é normal. Portanto, coisas minúsculas, pequenos arranhões levam mais tempo. Mas em termos de saúde oral, em termos de intervenções orais, não sei se diz assim, não tenho notado. Portanto, eu tratei de tirar os buracos, como eles chamam, onde tinha as coroas agora, e noto que a gengiva pode levar mais tempo, mas a minha médica também me diz que eu tenho uma boa gengiva e tenho um bom maxilar. Mas aproveito
perguntar, portanto, aqui há algumas pessoas. Há aqui algumas respostas que eu queria dar, mas tenho receio, não... Eu falo muito, portanto, eu tal como falo no grupo e falo aqui, a minha dentista, passei por vários dentistas e pergunto tudo e falo tudo, e alguns até ficam a saber algumas coisas por mim. Houve aqui quem perguntasse se a anestesia dentista afeta a glicémia, portanto, deixo para tu responderes, tu és o médico aqui. Isto é o seguinte, nós também não sabemos tudo, isto é um mundo, não é? Mas tanto quanto eu sei, não. Grande parte dos consultórios hoje em dia utilizam a articaína com adrenalina. Diretamente não. A adrenalina pode eventualmente ter um efeito hiperglicemiante indireto. Mas penso que esse efeito será curto, muito curto. Existe um medicamento que o dentista pode prescrever nos pós-operatórios de extrações, mas principalmente de cirurgias mais complexas, como remoções de quistos, implantes, cirurgias mais complicadas, que são os corticosteroides, a cortisona, como vocês já ouviram falar, certamente, neste nome, não é? A cortisona, essa sim é um conhecido hiperglicemiante. E, portanto, é preciso ter algum cuidado no ajuste da medicação do paciente diabético, mesmo que ele esteja controlado, não é? Porque, como nós sabemos, mesmo no paciente controlado, esse efeito hiperglicemiante acontece. Sim, essa pergunta aqui foi, a pessoa também respondeu a si própria, portanto, que tomou os corticoides e que realmente os valores andaram lá em cima. Eu vou fazendo aqui algumas perguntas, porque acho que depois vê na lógica do que nós temos para perguntar. Aqui alguém pergunta se existe algum cuidado entre quem tem prótese e tem diabetes. Tal como alguém pergunta se a diabetes está relacionada com o aparecimento mais tártaro, e isto vem na lógica de uma pessoa que também pergunta que o filho, apesar de ter a saúde oral e fazer com cuidado, aparece ter os dentes muito amarelos, portanto é o tártaro, na minha opinião, está relacionado com a diabetes. Não existe uma relação direta entre o aparecimento de tártaro e a diabetes. É assim, eu vou ser sincero, a minha área é a reabilitação oral e planeamento digital, portanto essa é a minha área dentro da medicina dentária. A periodontologia, portanto, que é a área que trata das gengivas e do osso alveolar, não é a minha área direta, portanto não é a área do trabalho mais, apesar de ter alguns conhecimentos cirúrgicos nessa área. Mas eu não sou especialista em periodontologia. De qualquer das maneiras, que eu saiba, não existem estudos que correlacionem o aparecimento de tártaro de dentes mais amarelos em diabéticos. Existem sim estudos, esses já são bastante consistentes, que correlacionam o aparecimento de doença periodontal e diabetes. E em pacientes com doença periodontal, a acumulação de tártaro é maior. É maior porque as zonas de acumulação de tártaro também são maiores, porque existem bolsas. A bolsa periodontal é um espaço que aparece entre a gengiva e o dente. Esse espaço, quando a gengiva é saudável, não deve ter uma profundidade superior a 3 milímetros. Em algumas pessoas até tem uma profundidade muito inferior a 3 milímetros. E na pessoa que tem periodontite pode chegar a ter bolsas de 12, 16 milímetros, bolsas muito, muito profundas. E, portanto, uma coisa que tem 16 milímetros entre a gengiva e a superfície da raiz, pode-se acumular lá bastante tártaro. Portanto, aí a propensão para acumular o tártaro, de facto, é maior. Mas não existe uma relação que uma pessoa que tenha diabetes vá ter mais tártaro. O que eu posso vos dizer é que, ao final de quase 16 anos de experiência de medicina dentária, é difícil de explicar porque é que algumas pessoas têm mais tártaro do que outras. Há pessoas que, pura e simplesmente, têm mais tártaro do que outras. Há fatores salivares certamente envolvidos nisso, há estudos que mostram isso, mas é multifatorial. Ora, passamos para a próxima pergunta, depois já vejo aqui mais algumas que tenho para fazer. Só partilhar aqui. Portanto, a próxima é, basicamente, mas acho que já respondemos a ela, se uma pessoa com diabetes deve ter cuidados especiais em relação à saúde oral, à higiene oral. Penso que, basicamente, já respondemos a ela. Não, mas de qualquer das maneiras, desculpa, Sérgio. Sim. É assim, eu acho que
De certa forma, sim. É essencial manter hábitos regulares de boa higiene oral com escovagem dos dentes. Isto não quer demais dizer, sabes? Também temos aqui um bocado esse papel de relembrar às pessoas, porque elas já sabem, mas hábitos regulares de boa higiene oral, escovagem dos dentes, escovagem da língua, a utilização do fio dentário, não fumar. São conselhos simples, mas que ajudam bastante a reduzir as complicações. Em diabéticos isso é especialmente importante. Outra coisa que é, como nem sempre existe dor associada, também devemos estar atentos a indícios, os diabéticos devem estar atentos a indícios como sangrar facilmente das gengivas, ter as gengivas sensíveis, inchadas ou muito vermelhas, isto já é mais grave, mas ter os dentes soltos, a presença, por exemplo, de pus entre a gengiva e os dentes, a presença de mau hálito, que nem sempre é sinal de que existe um problema oral, mas é um bom indicador. A falta de saliva. E já falámos aqui um bocado sobre esta história do lichen plano, que disseram que eu estava a falar muito em termos técnicos, portanto eu vou simplificar. O aparecimento de placas esbranquiçadas na boca, ok? Se aparecerem placas esbranquiçadas na boca, tem que ir ao dentista, porque é uma complicação possível derivada do sistema imunitário nos diabéticos e que é um fator de risco para o aparecimento de cancro oral, e por isso é que eu estou aqui a falar nisto, ok? Agora, alguém pergunta se o café, enquanto eu vou buscar a próxima pergunta, pergunta se o café interfere, portanto, em termos de dentes amarelados. Sim, o café sim. O café, a cafeína tem uma pigmentação própria, acastanhada, e os nossos dentes, quer dizer, nós olhamos os dentes ao espelho, mesmo de perto, ou tiramos uma fotografia, os dentes parecem extremamente polidos, não é? E nós temos a tendência de pensar que uma superfície polida é lisa, não é? Como um vidro lá de casa é polido. E, portanto, uma superfície polida, em princípio, não agrega pigmento na sua superfície. O problema é que o esmalte dos dentes não é polido. Ele é macroscopicamente polido, ou seja, ao nosso olho nu parece polido, mas quando vamos olhar com o microscópio, ele é poroso. Ok? E então, ele retém no interior desses poros, mais ou menos profundamente, pigmentos. E é por isso que os dentes ficam amarelos. Eles ficam amarelos porque esses pigmentos entram mecanicamente dentro desses microporos, dentro desses microburacos. E começamos a vê-los, esses pigmentos, na superfície dos nossos dentes e ficam feios, não é? Força. Portanto, a próxima, isto do maior risco de ter problemas dentários, respondeste há bocado quando falaste nas percentagens, portanto esta ficou respondida. E a próxima que eu tinha aqui também está respondida, dos cuidados especiais. Sendo assim, vamos conversando, vou aproveitar algumas das perguntas que estão ali e faço uma pergunta, portanto, relativamente às escovas, e lá está, foi uma conversa tida com a minha médica, e perguntam se há alguma escolha especial em relação à escova. Da última, eu aproveito e introduzo o debate assim, da última vez, portanto, da última consulta, a minha médica receitou uma marca, não vou fazer referências aqui a marcas, e disse que não interessa a dureza em si, que passa muito pela quantidade de filamentos que a escova tem. Efetivamente, eu acabei por comprar para testar, não é uma escova que fique mais cara do que as outras. Acabei por comprar, ela tem 3.000 filamentos, salvo erro, é assim uma coisa bruta, é extremamente mole e efetivamente eu não noto dor na gengiva, não noto dor nenhuma. E também não posso dizer que note os dentes mais sujos. Eu tenho o hábito de forçar bastante, tenho aquela ideia de, para limpar os dentes, nós temos que forçar e fazer força para limpar, em vez de ser o passar muitas vezes. Portanto, pergunta em termos de escova, e alguém falou aqui também no fio dentário do limpar, em termos de escova, o que é que se recomenda? Ok. Tu, de certa forma, respondeste e bem à pergunta, uma vez que a escova... Não, sim, foi a médica, mas tu referiste. Uma escova média a suave é a escova ideal para o dia-a-dia. O facto de termos uma escova muito dura e de fazer muita força a escovar os dentes, isso independentemente de sermos ou não diabéticos, está errado e traz problemas, ok? Eu vou enunciar 2 ou 3
que sejam fáceis de perceber. Todos nós temos a percepção que, por exemplo, a nossa pele do corpo, há pessoas que têm a pele mais espessa e há pessoas que têm a pele mais fina. Isto acontece também com as nossas unhas, por exemplo. Nós sentimos que há pessoas que têm as unhas mais grossas e há pessoas que têm as unhas mais frágeis e mais finas, mais quebradiças. Ok? Isto só para fazer uma analogia, porque as gengivas também funcionam mais ou menos da mesma maneira. Assim como nós temos ombros mais largos, ombros mais estreitos, ossos mais robustos, ossos menos robustos, também nas gengivas há pessoas que nascem geneticamente predispostas a ter a gengiva mais grossa. E há pessoas que nascem predispostas a ter a gengiva mais fina. Ok? Isso ganha um nome na nossa área que se chama o biótipo, que tem a ver com a espessura da gengiva da pessoa. A gengiva é como uma espécie de uma casca de uma fruta. Isto é uma casca até ao osso. Essa casca pode ter 1 milímetro de espessura, meio milímetro de espessura e ser quase transparente. Pode ter 2 milímetros, 3 e 4. Como podes imaginar, uma gengiva à volta do dente que tenha 4 milímetros de espessura vai ter muito mais dificuldade em regredir do que uma gengiva que tenha meio milímetro de espessura. Então, como a maioria das pessoas não sabe qual é a espessura de gengiva que tem, nós damos o conselho à pessoa de não escovar com uma escova muito forte. Porque uma pessoa que continuamente, ao longo dos anos, escove com uma escova e com muita força, numa gengiva muito fina, vai ter maior tendência para a gengiva regredir ao longo dos anos. Certamente vocês já viram pessoas que se começam a ver a raiz dos dentes e depois começam até a ter sensibilidade ao frio. Não é? E, portanto, esta história da escova é mais importante do que parece. É importante, em algumas pessoas podem escovar à vontade com uma escova grossa e com muita força, não vai ter problema nenhum. Mas noutras pessoas vai haver problemas derivados do facto de escovar com uma escova forte e grossa e com força. O sangramento, por exemplo, falar no sangramento é uma das hipóteses. Sim. É mais fácil sangrar. O sangramento é um sinal do corpo que nós agredimos. É mesmo, se tu te coçares até a pele sangrar, significa que agrediste a pele. Nas gengivas é a mesma coisa. Se tu escovares com uma escova muito forte até fazer sangrar a gengiva, criaste uma ferida. Vai criar uma cicatriz e uma reação do corpo. Não é? Essa reação, se for continuada, se tu fores fazendo isso ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos anos, estares permanentemente a ferir e a cicatrizar a gengiva vai ter tendência para reagir e subir. E de maneira que nós aconselhamos, como uma coisa para toda a gente, usar uma escova média a suave para evitar esses problemas ao longo dos anos. Escovas elétricas. Vamos falar só um segundo sobre escovas elétricas, porque as pessoas também fazem muito esta questão. Escova elétrica ou escova manual? E nós costumamos dizer nas consultas, tanto eu como penso que a esmagadora maioria dos colegas, mais importante do que ter uma escova elétrica ou manual é a técnica de escovagem. Portanto, se tiverem dúvidas sobre a técnica de escovagem, falem com o vosso médico dentista, porque ele vai-vos elucidar e isso é de longe mais importante do que comprar uma escova de 150 euros que tem sensor de pressão. Tudo isso é engraçado, mas escovar bem os dentes é o mais importante. Eu, por acaso, experimentei as elétricas, não achei piada. Se alguém quiser, eu depois, aqui não vou dizer, porque lá está, são marcas, mas eu posso dizer a marca que comprei, aquilo tem realmente, aquilo parece aquelas vassouras antigas cheias de pelinhos, realmente aquilo, eu gostei, pessoalmente gostei. E não preciso escovar com força, coisa que eu fazia e aquilo, portanto, funciona. É assim, em relação a marcas de escovas, desculpa interromper, em relação a marcas de escovas, eu não sou patrocinado por ninguém. Eu pessoalmente gosto das escovas da Cura Prox. São escovas, são mesmo escovas. Pronto. Porquê que essa marca ficou famosa em Portugal? Realmente as escovas são mesmo boas. Essa marca tornou-se conhecida pelas escovas. É uma marca que fabrica escovas. Dedica-se a isso. Enquanto que outras marcas de escovas fabricam 30 produtos diferentes. Esta marca especializou-se em fabricar boas escovas. Portanto, é de facto uma boa marca, tem uma gama muito vasta de produtos e vale a pena falarem com o vosso dentista para vos aconselhar qual é que é a mais indicada no vosso caso. Sim, não posso dizer que não ficou, eu comprei e foi pela net e o preço não ficou e a minha médica diz que é uma escova que me pode durar, que ela tem em casa e que tem há mais de um ano e continua com qualidade. Portanto, quando eu as outras ao fim de alguns meses, muitas vezes começam a abrir, lá está, o excesso de força. Sim. Ora, uma pergunta muito colocada aqui.
Eu peço já atenção às pessoas, aqui eu vou ter atenção àquelas perguntas que estão mais relacionadas com a diabetes e não aquelas perguntas que a gente quer e vai fazer ao dentista. Eu terei que ter algum cuidado relativamente a isso, não é? Mas há aqui uma que estão a fazer e ao fim e ao cabo eu vou juntar as duas, que é o aparelho, portanto, o aparelho nas crianças, se o aparelho tem algum problema com a diabetes. E outras pessoas perguntam relativamente se, portanto, as pessoas com diabetes e aqui diabetes tipo 1, haverá algum problema com os implantes dentários? Então, eu vou responder primeiro à primeira pergunta. O meu filho tem um aparelho dentário na boca há muitos meses. É um aparelho removível. Muitas vezes, em idade pré-escolar e durante o primeiro ciclo, não se utilizam aparelhos fixos, muitas vezes, porque ou não estão quase nunca indicados, porque, como vocês sabem, até aos 12, 13 anos, desde os 5 anos até aos 12, 13 anos, as crianças passam por uma fase de dentição mista, ou seja, uma fase em que estão a cair dentes de leite e a nascer dentes definitivos. Certo? Sabem mais ou menos isto. Portanto, o que é que isto provoca? Instabilidade, porque se estão a cair uns dentes e a nascer outros, significa que se eu fizer um molde à criança hoje, daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a um ano e meio, e assim sucessivamente, a boca não vai ser a mesma, vai estar sempre em mutação. É por esse motivo, muitas vezes perguntam, não percebem muito bem porquê, é por esse motivo que não estão indicados aparelhos fixos nestas idades. Okay? E é por isso que se utilizam aparelhos removíveis nestas idades, que normalmente têm uma função ortopédica, ou seja, são utilizados para influenciar o crescimento da base óssea dos maxilares e não diretamente dos dentes. Os aparelhos fixos normalmente põem-se no final do período de dentição mista, no início do período de dentição definitiva. Normalmente é esse o timing para a colocação do aparelho fixo. E, portanto, há aqui duas sub-questões. Portanto, em idade pré-escolar ou no primeiro ciclo, costumam ser utilizados aparelhos removíveis. Ora, o aparelho removível, como o próprio nome indica, pode ser removido. O que é uma vantagem. É uma vantagem porquê? Porque a pessoa remove o aparelho, faz a higiene extraoral fora da boca do aparelho, faz a higiene da sua boca normal e volta a colocar o aparelho. Portanto, se houver este cuidado, mesmo num diabético, o risco de desenvolver doença gengival / periodontal é baixo. O problema está quando tu és diabético tipo 1, especialmente se não tiveres controlado, voltamos a essa questão, não é? E se fores adolescente, jovem adulto ou adulto. O aparelho fixo pode ser colocado até à terceira idade. A minha avó colocou o aparelho com 75 anos. Portanto, não existe um limite para colocares aparelho dentário, existe movimento dentário ao longo de toda a vida. Isso é um mito que existe, que os aparelhos só podem ser colocados em jovens. Isso está desmistificado. E, portanto, se fores diabético ou diabética, podes colocar aparelho ao longo de toda a tua vida. Isso sim acrescenta um risco. Porquê? Porque a higiene oral, para quem utiliza um aparelho fixo, é mais difícil. Naturalmente, em qualquer pessoa é mais difícil. De maneira que os cuidados com a higiene oral têm que ser redobrados. Eu arrisco-me a dizer que as visitas de manutenção ao dentista têm que ser acompanhadas também de uma visita ao dentista que trata da parte gengival, para controlar a parte gengival de uma pessoa diabética que utiliza aparelho. E arrisco-me a dizer também agora, do ponto de vista não dentário, que se estiveres a usar aparelho dentário, o teu controle da diabetes tem que ser ainda melhor. Portanto, tens que te esforçar ainda mais para controlar melhor a diabetes, de maneira a não ter o fator de risco da diabetes não controlada no aparecimento da doença periodontal, não é? Já que tens o fator de risco acrescentado da dificuldade da higiene dentária, que é um fator de risco em si para desenvolvimento da doença gengival, da doença das gengivas. Isto em relação à primeira pergunta. Em relação aos implantes dentários, existem inúmeros estudos sobre este assunto, e em geral para a cirurgia oral, não apenas para os implantes dentários. A diabetes é uma contraindicação relativa para a colocação de implantes, no sentido em que o paciente que tiver não controlado não se classifica para poder colocar implantes. Não pode colocar implantes se não estiver controlado. Se estiver controlado, tem que ser monitorizado no pós-operatório. Normalmente não se pode utilizar corticoterapia, não se deve utilizar corticoterapia, e a monitorização pós-operatória
do paciente que coloca implantes tem que ser mais apertada por causa do aparecimento de hiperglicemias. Também a dieta no doente que coloca implante ou que faz uma cirurgia oral tem que ser ajustada, uma vez que existe uma tendência natural que umas pessoas comem dieta mole depois de uma cirurgia de associarem isso com uma dieta mais calórica com mais hidratos de carbono. Portanto, isto também tem que ser ajustado de uma maneira clara com o doente e explicar ao doente que tem que controlar muito bem a glicemia no período pós-operatório, não é? Para que tudo corra bem, para reduzir o risco de infecção, o risco de complicação pós-operatória. A antibioterapia também tem que ser reforçada no doente que o diabético tem maior risco de ter infecção pós-operatória. Pronto, é isto. Mas pode pôr implantes. Sim, portanto, não será tanto pela diabetes. A diabetes terá a parte do controlo, obviamente, por causa do pós-operatório. Mas depois terá a ver com a genética ao fim e ao cabo de cada um. Portanto, nem toda a gente poderá pôr implantes ou não. Portanto, dependerá também de cada um. Não tanto pela diabetes, essa parte. Ora, está aqui uma, eu vou tentar pegar no que está aqui. Portanto, aqui está a pergunta, é basicamente o mastigar açúcar. E eu digo, eu não mastigo açúcar. Portanto, eu quando ponho o açúcar na boca para tratar a hipoglicemia, eu deixo derreter, ele derrete com extrema facilidade, não mastigo. Eu me pego então no que está aqui e faço a pergunta de outra maneira. Haverá diferença entre tratar com a glucose, e falamos dos géis, portanto falamos da glucose que já vem líquida, e entre tratar com açúcar, se haverá diferença em termos de cáries, em termos de, ao fim e ao cabo, de saúde oral? Não sei responder, Sérgio, sinceramente. Não sei dizer se sim ou se não. Acredito que possa haver uma diferença, mas tanto quanto eu sei, se não está estudado. Tanto quanto eu pesquisei, não conheço estudos que indiquem um em detrimento do outro. Desconheço. Ok. Sim, porque aqui a pergunta eu acho que tinha a ver com mastigar o açúcar. Eu não sei se alguém mastiga o açúcar. Eu pessoalmente não mastigo. Eu acho que há uma coisa que é importante e tendo em conta o que está aqui a ser feito. E eu seria o exemplo claro. Nós temos muito medo dos dentistas. Eu atualmente, quando era miúdo, quer dizer, que era dentista, que é mais velho, o dentista, aquilo hoje em dia, aqueles alicates enormes a arrancar dentes. Hoje em dia não funciona assim. Hoje em dia mesmo a própria anestesia, e eu não gosto continuo a não gostar de dentistas, porque não gosto de agulhas. E efetivamente quando estou a andar à anestesia, apesar de que a médica diz vai sentir aqui uma dor, às vezes a gente sente um inchaço por causa da anestesia ser ali aplicada, mas antes da anestesia há aquele gel ou o que é que colocam que a gente depois não sente. Eu pessoalmente não gosto de agulhas, apesar de ser diabético e várias vezes ter que usar. E da última vez a médica assustou-se, ela não me conhece, eu mudei de médico entretanto, e eu suo por todos os lados quando estou lá. E ela achou que eu estava mal, porque eu depois fecho os olhos quando ela vai dar a injeção e ela perguntou se eu estava bem, e depois no fim teve a falar comigo e disse-me que apontar lá a parte das agulhas. Eu disse que não era preciso ir tão longe, que efetivamente eu suava por todos os lados, mas não valia a pena fazer nada, porque faz parte de mim. Eu acho que é importante as pessoas perceberem que ter diabetes ou não ter, portanto, é importante ir regularmente ao dentista. E o regularmente aqui, porque eu vejo aqui muita gente a falar dos dentes amarelos, e quer dizer, dentes amarelos portanto, é o tártaro e existe maneira de fazer uma limpeza. Eu acho que, acima de tudo, nós continuamos a achar que podemos ir ao dentista de mês a mês. De mês a mês não, perdão, de ano a ano. Ou então quando aparece qualquer coisinha ali. Mas às vezes há qualquer coisinha que está ali no meio dos dentes que vai dar uma coisinha grande e que pode ser evitada. Em termos de saúde e em termos de periodicidade de ir ao dentista, o que é que tu achas importante? Eu vou evitar emitir opiniões pessoais só porque sim, porque também tenho aqui uma certa responsabilidade de tentar emitir uma opinião profissional idónea, não é? e adequada e segundo aquilo que está estudado. O que está estudado é que em pacientes que são diabéticos e que não tenham doença periodontal diagnosticada, o controle anual é suficiente. Okay? Isto está estudado em vários reportes. Em pacientes que são diabéticos e que têm doença periodontal
diagnosticada, a doença das gengivas diagnosticada por um dentista, o controle deve ser feito a cada 3 meses, portanto 4 vezes por ano. E devem fazer uma visita regular a um dentista que se trabalhe na área da periodontologia, na área das gengivas, especificamente, além do seu dentista normal. Portanto, não sei se isto responde em parte à pergunta, mas penso que o mínimo será anual, como tu referiste. Será o mínimo para fazer a revista regular. Agora, do ponto de vista assim mais informal, a ida ao dentista hoje é muito mais fácil do que era há 20 anos atrás. E há 20 anos atrás era muito mais fácil do que era há 40 anos atrás. E eu arrisco-me a dizer que nos últimos 5 anos a nossa profissão mudou radicalmente e nos próximos 10 anos vai mudar radicalmente. De maneira que a visita ao dentista vai passar a ser uma coisa cada vez mais simples. Para teres uma noção, na minha área, reabilitação oral, hoje em dia colocar um implante é muito mais simples do que era há 15 anos atrás, quando eu me formei, que era um filme colocar um implante a um doente, toda a parafernália que se tinha que fazer para se colocar um implante a um doente do que se faz hoje. Hoje nós colocamos um implante a um doente em 15 minutos. Esta que é a realidade. E é uma experiência, em grande parte dos casos, é uma experiência simples, uma experiência fácil mesmo para o doente. Isto há 15 anos atrás não era verdade e há 30 anos era um pavor. O doente era posto num bloco cirúrgico. Olha, vou dar um exemplo mais simples. A extração de um dente do siso. Hoje em dia é uma coisa mais ou menos banal. Na minha primeira década de vida, eu nasci nos anos 80, nos anos 80, tirar um siso era motivo de ir para o bloco cirúrgico. Ias para o bloco, punham-te a dormir para tirar um siso. Não existia nenhum dentista em Portugal, na altura médico estomatologista, não havia ainda o curso de medicina dentária, não existia. O curso de medicina dentária já havia em 1981, quando eu nasci, já existia. Não existia nenhum dentista em Portugal que fizesse a extração de dentes do siso sem anestesia geral. Isto não existia. Portanto, isto mudou numa geração, a medicina dentária mudou radicalmente. E vai continuar a mudar. Sim, eu arranquei, lá está, eu estou a arrancar os meus e não me custa nada. Eu acho que hoje em dia, efetivamente, ver alguém ali em cima a trabalhar é estranho e estou a arrancar, penso que sejam os molares que são os complicados de arrancar e não tem nada a ver. Efetivamente não tem nada a ver. E quer dizer, dá uns anos para cá eu ainda tenho aqui dentes que nós temos o chumbo. Portanto, era o chumbo, hoje em dia não há cá chumbo nenhum. Portanto, esse medo não. Está aqui uma questão, portanto, eu não percebo, essa parte não percebo nada, mas alguém fala no implante de osso. Uhum. Portanto, se afeta alguma coisa em termos de diabetes. Uhum. O risco de fazer um enxerto ósseo é difícil falar nisto sem entrar um bocadinho em questões técnicas, mas de uma forma muito, muito fácil. O que é um enxerto ósseo? Tentem imaginar uma parede com um buraco. Ok? Ao fim e ao cabo, o que nós fazemos é rebocamos a parede, de uma forma geral, ou reconstruímos uma parte da parede. Essa reconstrução óssea pode ser feita ou com osso artificial, sintético, okay? Ou com osso de origem animal, ou com osso de origem humana, mas de origem de cadáver, que em Portugal não é permitido, fora do ambiente hospitalar, portanto nos consultórios particulares de dentista não é permitido, ou então a partir de osso autólogo, que vai-se buscar um bocadinho de osso de um lado da boca da pessoa, por exemplo, e põe-se do outro lado, para dar um exemplo. Ou então de uma mistura. Hoje em dia o que se faz é misturar estas coisas. Ok? Como vocês podem imaginar, o risco de transplantar osso do próprio para o próprio, o risco cirúrgico pós-operatório é menor do que quando nós colocamos um corpo estranho, quando nós colocamos osso artificial. Portanto, talvez eu poderia dizer que num diabético eu talvez preferisse aumentar a quantidade de osso autólogo, de osso do próprio, que é transplantado para o outro lado, do que propriamente ser um enxerto com um material artificial de origem animal, que poderá ter uma resposta imunitária mais exacerbada ou ter um risco de infecção maior. Portanto, isso também caberá ao dentista tomar essa opção. Ponto número 1. Ponto número 2. Começa-se cada vez mais a utilizar em medicina dentária, como se utilizou, por exemplo, na diabetes,
Vocês sabem, uma das complicações da diabetes são lesões vasculares periféricas, que infelizmente às vezes levam não é? A amputação de dedos do pé, dedos da mão. Nós sabemos disto, infelizmente, é verdade. As periféricas é o problema e por acaso já fiquei a saber a parte, peço desculpa interromper, a parte dos dentes também envolve isso, portanto a retinopatia, a neuropatia, é tudo, portanto o periférico, eu não sabia que os dentes também passaria por aí. Sim, são complicações microvasculares periféricas, não é? No caso do pé diabético, vamos assim chamar-lhe, só para ser mais fácil, existem várias tecnologias que tentam evitar a necrose das extremidades. Uma delas é a oxigenoterapia hiperbárica, já deves ter ouvido falar, não é? Que põe as pessoas dentro de uma câmara hiperbárica, não é? A Marinha tem. E a outra é a utilização de fatores de crescimento, ok? Que na nossa área se chama PRF. Pronto, é a sigla, chama-se PRF. Depois há vários tipos de PRF que eu não venho para o caso. O que é o PRF? É fácil. Faz-se uma colheita de sangue, vem uma enfermeira ou uma técnica laboratorial e faz uma colheita de sangue. O sangue é centrifugado numa máquina e depois, quando é centrifugado o sangue, há uma parte do sangue que é posta de lado e há uma parte amarela do sangue que contém uma alta concentração de fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento estimulam a formação de osso, estimulam a formação de gengiva, estimulam a formação de tecido. Aceleram a formação de tecido. Portanto, eu diria, por exemplo, que numa pessoa com diabetes seria importante a colheita de fatores de crescimento e que é fácil de fazer. Portanto, é uma coisa que se faz em 5 minutos na consulta com um enfermeiro. E quando tu fizeres, por exemplo, um enxerto de osso, que é a pergunta que a pessoa está a fazer, a mistura de enxerto de osso com fatores de crescimento é uma forma que tu tens de estimular o crescimento ósseo mais rápido e também, de certa forma, de diminuir a probabilidade de haver infecção secundária. Portanto, é uma outra arma que temos ao nosso alcance quando estamos a tratar de pessoas com algumas complicações potenciais, como é o caso dos diabéticos. Pronto, eu acho que basicamente respondemos às perguntas todas. Surgiu aqui uma pergunta agora no fim, mas eu acho que o dentista terá a sua resposta. Eu acho que é uma resposta simples, portanto, porque a criança tem medo de ir ao dentista. Eu falo por mim eu já passei por muitos dentistas, dado os problemas que tenho e vou pondo em causa alguns dentistas, como há bons profissionais, há maus profissionais. O ir ao dentista com uma criança, e isto é responder diretamente para a Dina Fernandes, tem muito a ver, e eu tenho a minha filha, tem muito a ver com quem está ali à frente. Há uns dentistas mais sérios, há outros mais brincalhões, os dentistas, todos os consultórios têm uma televisão lá em cima. Eu já fui a dentistas com a minha filha que tem uma cadeira e tem a parte do gabinete só para crianças, aquilo tem um aspecto fenomenal. Portanto, eu acho que aqui terá que escolher o dentista, terá que escolher o consultório, para que a criança aceite ir ao dentista, porque pavor pelo que está lá, eu acho que hoje em dia é tudo muito mais simples e não há que ter medo de ir ao dentista. Falo por mim que não tenho medo por aí, tenho efetivamente muitos problemas que são complicados de resolver, problemas que se vêm da diabetes ou não ainda terei para descobrir, eu acho que é mais pela genética, não sei. Agora uma criança... Posso fazer um comentário em relação a isso? Podes. É assim, em primeiro lugar, não levem este comentário como, de alguma forma, algum tipo de moralismo, porque não sou nada moralista e como pai, assumo que sou imperfeito, muito imperfeito até. Mas em relação à minha área em particular, por aquilo que eu vejo, eu praticamente não atendo crianças, mas a minha clínica tem 3 gabinetes e tem alguns colegas que atendem diariamente crianças e eu vou observando o que é que acontece. Também já tratei algumas crianças. Deixei praticamente de fazer odontopediatria, não me dedico a essa área, mas contacto com alguns colegas que fazem muito odontopediatria e são verdadeiramente dotados, porque eu acho que é preciso um dom também para lidar com as crianças. Não existe qualquer coisa que não se explica quando a criança entra dentro do consultório e simplesmente abre a boca e deixa fazer tudo. Porque eu já vi crianças que não deixavam fazer nada e vão ter com alguns desses meus colegas que têm esse dom, que é um dom, eu considero como um dom, e de repente abrem a boca e há uma relação de confiança que não se sabe explicar. É algo... Não há explicação. Há pessoas que têm essa capacidade. Eu, infelizmente, assumo que não tenho.
Mas uma coisa que eu observo da parte dos pais, e pelo menos esse papel os pais podem fazer, muitas vezes eu observo na consulta dos meus colegas que, ou pelas reações da criança, ou às vezes até pelos comentários que os pais fazem quando chegam ao consultório. Agora, no tempo do Covid, não, porque os pais, os mais pequenos, podem acompanhar, mas as crianças maiorzinhas já não acompanham tanto. Os pais, às vezes, trazem um discurso de casa que se relaciona com a sua experiência passada com o dentista. Ora, como nós aqui já falámos, a experiência que existe hoje em dia no dentista e que existia há 30 anos, e os dentistas de hoje, e de há 20, de há 30 e de há 40 anos, têm um mindset totalmente diferente. E, portanto, nós relatarmos as nossas experiências na primeira pessoa, experiências antigas aos nossos filhos. Eu sei que não estou a dizer que todas as pessoas que aqui estão fazem isso com os seus filhos, acredito que não, mas não o façam, porque se o fizerem, não o façam. Porque as crianças, apesar de pensarem que elas são pequenas e não ouvem, elas percebem tudo. E elas depois criam na cabeça delas um imaginário que transportam para a sua primeira, segunda, terceira consulta, e o dentista tem mais dificuldade em estabelecer uma relação de confiança se elas na sua cabeça já tiverem como um ponto de partida que aquilo é uma coisa desagradável. E, portanto, é bom deixar as crianças, elas próprias, criar o seu próprio imaginário e criar a sua própria forma de lidar com a situação. Portanto, dar alguma autonomia até a crianças mais pequenas é uma coisa boa neste aspecto, que abona nas duas partes. Na parte dos pais, que veem que a criança tem uma resposta melhor, sentem-se mais felizes pelas suas crianças, e também nos profissionais que conseguem fazer um trabalho melhor. Pois, eu diria, alguém está a perguntar qual é a tua clínica, portanto, onde é que é a tua clínica? Portanto, agradecia responder, se faz favor. A minha clínica em Tomar, na cidade de Tomar. Qual é o nome? Chama-se, é fácil, é Tomar Dente. É muito fácil. Eu, em relação às crianças, diria, sabem, nós estamos muito habituados, e eu às vezes cometo isso, mas depois às vezes faz aqui o clique, que é, não comas doces, senão depois cai-te os dentes, temos que ir ao dentista, e depois é mau. Portanto, é isso, lá está. É como a diabetes. Diabetes é igual, não podes comer esse bolo porque tens diabetes. Isso é algo que devemos evitar, portanto, efetivamente não há essa ligação. Ir ao dentista, se calhar há uns anos sim, eu lembro-me perfeitamente, o ir ao dentista não era a solução, porque nós tínhamos mesmo medo do dentista, mas era, pego no dente, põe-te aí uma linha, ata à porta, porque era como fazia-me, eu imaginava que era o dente e depois puxou a porta. Quer dizer, hoje em dia ainda há o levo-te ao dentista, nós temos muito esse hábito, não comes o gelado, porque senão depois vais ao dentista e temos que arrancar os dentes. Portanto, eu acho que nós incutimos o medo nas crianças, como a diabetes é igual. Eu costumo dizer isso aos pais, não digam aos vossos filhos que é uma boa analogia, nunca tinha pensado nisso, mas é uma boa analogia, realmente. Passa por aí, eu acho que passa, e a diabetes é igual. Portanto, não comes doce porque tens diabetes. Não, caramba, comer doces não é saudável em exagero. Portanto, não é tanto o dentista que tem mal, nós é que não temos o medo. Portanto, é igual a matemática também está lá. Muitos pais, muitos miúdos não gostam de matemática porque os pais já lhes dizem que não precisam que a matemática eles já eram... Se eu já era mau, tudo pronto. Mas quer dizer que o pai era mau, o filho é mau, eu costumo dar esse exemplo. O meu pai era agricultor, portanto eu nunca podia ter chegado a professor, também não tinha capacidade para isso. O meu pai era agricultor, não conseguiu ir mais longe, quem era eu? Não pode, isso são estigmas que nós ao fim e ao cabo incutimos. Portanto, não há mais questões, não há mais. A Vera Dias chegou, portanto ia estragar isto tudo. Olá, Vera. Penso que, não sei se tens algo mais que queiras dizer, se não podemos, já estamos aqui há uma hora, podemos encerrar a sessão. Penso que já cobrimos praticamente todos os aspectos. Estava aqui a rever aqui o que tinha pensado falar. Não, penso que cobrimos praticamente todos os aspectos. E claro que muito teríamos a falar relativamente à doença periodontal. A doença periodontal, sim. Estejam atentos às vossas gengivas. Acho que é importante nos diabéticos estarem atentos às gengivas, porque se deixarem escalar uma doença gengival, depois isso pode também interferir com o vosso controle glicémico, não é? E penso que esse é um aspecto
um aspecto importante. E pronto, não estou assim a ver. Sim. Então pronto. Então, desejar uma boa noite a todos. Agradecer a presença. Obrigado ao João por ter aceito o convite. E pronto, da minha parte, uma boa noite. Boa noite.